Esse vídeo é pra chocar, é pra te deixar assim, não tinha necessidade de colocar essa roupa, tá querendo se aparecer. Então, pense o que você quiser. Cada vez que eu coloco um louvor, como todos os últimos vídeos eu coloquei louvores, esta plataforma não permite que a gente receba nenhum tipo de conteúdo, nem gere receita e nem eu fico sendo bloqueada, entendeu? É difícil passar um vídeo como esse de hoje, porque eu reutilizo vídeos dos outros canais e gera para mim o bloqueio de, direitos autorais. Então, gente, pense o que quiser, por que eu fiz, por que eu não fiz, mas vai te chocar. Esse vídeo não é fofinho, esse vídeo não é para mandar beijinho, esse vídeo vai falar de uma realidade que é difícil falar. Porque eu não vou falar do Adventismo. Sobre o Adventismo eu já falei 5 anos. Que seita perigosa, destruidora, com relatos, com testemunhos de muitas pessoas, das sessões espíritas que Ellen White participava, dos cultos em Arkansas, de toda a sujeira, espiritismo e satanismo de Ellen White e seu anjo assistente, que era o diabo. Nós não vamos falar nesse vídeo. Já falei, né? Pois é, mas não é sobre Adventismo, não. Se apega firme com Deus aí e aguenta, porque o vídeo não ficou leve. Vou trazer um conteúdo de muitos pensadores, de filósofos cristãos, de pessoas que leem a Bíblia, que estudam teologicamente, que têm estudo para falar. Eu não tenho. Então, as pessoas que têm preparo para falar, que são compositores de louvores lindos, tá bom? Tem louvores que você canta, eu já cantei com a minha família, gosto muito desses louvores, e era de um autor que eu nem sabia. A opinião dele é muito válida. Esse vídeo aqui tá cheio de um conteúdo muito rico, que eu demorei bastante para juntar tudo, e para a edição desse vídeo eu vou demorar agora até a noite. Tá trovejando lá fora. Antes que a chuva caia, essa abertura foi feita. Acorde. Seja liberto, você também, de novas seitas que estão sendo criadas por ideologias e por igrejas que infelizmente não estão priorizando o reino de Deus. Já tem bastante tempo que isso tem incomodado meu coração e o coração do Elton. E já tem 1 ano e meio que a gente não frequenta nenhuma outra igreja. Com o andar da carruagem, com a situação que está hoje, eu tenho tido paz. E você que assiste os nossos vídeos tem mandado muitas mensagens. Hoje eu não vou mandar um abraço, tá, gente? Me perdoe. Mas para todos vocês que falaram conosco, o novo grupo que a gente criou essa semana e tudo mais, para todos que falam, que sentem a paz do Senhor, que gostam dos vídeos, das imagens, de onde nós passeamos, porque tudo que eu mostro para vocês aqui, não vem nada de nós. É tudo dom de Deus, é tudo Deus que fala, é Ele que inspira, é Ele que manda eu falar. Esta é uma missão difícil, falar de um problema muito sério que está acontecendo aqui no nosso Brasil, e nós vamos falar só de coisas sérias. Graça e paz, e vamos ao vídeo. Tirem suas conclusões. Eu não sou preconceituosa, eu tenho muitos amigos de várias ideologias, digamos assim, e eu os trato sempre muito bem, já tem muitos anos, desde novinho. Então não quer dizer que nós somos preconceituosos, não. Mas vamos falar a verdade do que está acontecendo aqui no Brasil? Dói o coração, tá? Mas é a verdade. No Calvário derramei-se sangue puro por mim. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Efeito de Natal. A poder, a vida e luz. A miçanguinha da calma que eu comprei para ajudar. Sangue de Jesus. Pra que fazer isso comigo, né? Não tem nada a ver, não. É cultura. Que ué, sua camisa eu vou te devolver, tá? Tá de volta sua camisa, ué? A calça vermelha também que eu ganhei pra ir pra praia. Posso tirar? Mas não tem nem necessidade. Tenha medo de servir. Canta, Marcos. Nos ensina. Sempre terás vitórias pelo sangue. O sangue precioso que me salvou e te salvou para sempre. Ele é a esperança. Jesus da esperança. Dos remidos. Todos nós remidos, triunfantes pelo sangue.
no Calvário derramou-se sangue puro por ti. Quero ver o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, a poder, a vida. Lembra desse vestidinho, Elton, que eu comprei da lojinha da Nanda? Lembro. Eu gosto muito dele. Esse sangue fomos salvos e remidos. E aqui estamos nesse canal há 5 anos falando que só Jesus salva, que só o sangue de Jesus tem poder. Há poder, a vida, luz e salvação no sangue de Jesus. Graça e paz. A poder, a vida e luz. Canta muito, né, Elton? Canta demais. Somente no sangue de Jesus. Ô, Glória! Nós aprendemos a falar ô, Glória com Marcos, né, Elton? Esse é o vestidinho que eu comprei da lojinha da minha filha, da época que ela vendia roupas, né? E eu gostei muito dele. Essa é a gravata do Elton, a única gravata que sobrou, né? Da época que você usava muito, Foi, né? só tô com ela. Pois é. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Mas para que citar a Bíblia, né? Nesse grande auê que foi essa semana. Para que criticar tanto? Para que falar de uma cultura, gente? É uma cultura. Infelizmente, eu não tenho nenhum curso teológico, não tenho diploma, não tenho carteirinha de pastor, não tenho certificado, não tenho autoridade nenhuma para falar. Então, nesse vídeo eu vou só me calar. Mas eu vou deixar que outros irmãos falem para vocês a explicação detalhada. No final do vídeo, tirem vocês mesmos suas próprias conclusões, tá bom? O sangue de Jesus tem poder. Pelo menos, desde o ventre, eu cantei hinos cristocêntricos para as minhas filhinhas. E eu criei elas cantando hinos e louvores que falavam só de Jesus, de céu, de redenção. E glória a Deus, eu fiz o meu trabalho. Hoje está tudo modinha. Hoje as igrejas, basta emoção. Mas, gente, quem sou eu? Não sou nem compositora. Vou deixar um ótimo compositor falar para vocês. Depois, um ótimo teólogo. Olha, pensa num homem que sabe de Bíblia. Eu nada sou. E depois, nós vamos fazer um encerramento com o nosso cantor preferido aqui do Brasil. O Marcos Nascimento. Foi ele que abriu aqui pra gente. Elton, obrigado, porque você me apresentou o Marcos Nascimento há 24 anos atrás. Ô, Glória! Quando você me mostrou o Marcos, eu ouvi os primeiros CDs e eu me arrepiava, sabe? Eu falava, nossa, que letra linda, que letra linda. Ele falou da cruz com tanta leveza. E eu tinha pena do Marcos Nascimento, lembra? Lembro muito bem. Eu falava assim, coitado do Marcos Nascimento. Sem guardar pelo menos um sábado, ele nunca vai ser salvo na terra. E um dia eu e o Elton cantamos para o Marcos Nascimento. O Elton já abriu o show para o Marcos Nascimento com o quarteto dele, a gente tem fotos. Na época a gente era adventista ainda, né? Mas eu sempre gostei dele, sempre senti a unção na vida dele. O Elton que me apresentou o Marcos, eu ouvi o Marcos com tanto medo, um pecador da Assembleia de Deus, nossa. E o Marcos está aí, 50 anos. E ele vai dar um depoimento aqui pra gente nesse vídeo também. O que eu posso falar? Não entendo nada, é tudo cultura. Vamos ver então a opinião de quem foi um bandista, quem foi do candomblé, quem é cristão. Os pastores hoje em dia estão tampando os olhinhos ou os pastores estão defendendo, quando o pastor Marco Feliciano veio aqui, que vou deixar um card aqui para vocês, da minha decepção com o pastor que eu seguia. Há 14 anos eu seguia o pastor Marco Feliciano. Mas como ele está muito ausente, muito calado em determinadas situações, eu já parei de seguir essa semana. Aí ele veio defender a música, ué. Pronto, foi a decisão final, né? Parar de seguir, porque já não tem mais conteúdo, mas teve, hein? Oh, meu Deus, o homem que pregou destronando Satanás. Uma outra pregação de pastor Marco Feliciano, que a gente aprendeu tanto. O grande conflito. O grande conflito, meu Deus. Quanto vale uma amizade? Quanto vale um amigo? Uma das pregações mais lindas, o DNA de Deus. A primeira que eu falei... Quarta dimensão dele. Quarta dimensão. Espiritualmente, o que nós aprendemos com esse homem de Deus? Pastor Marco Feliciano. Por que tá assim? Veio defender agora o candomblé. Você sabia que você não pode chamar o seu filho de moleque?
O moleque veio das dinastias lá, do rei Moloque, né? Que sacrificava crianças lá nos tempos antigos. Foi o pastor Marco Feliciano que me ensinou tudo isso. Mas esse vídeo não é pra mim falar não, já falei demais. Vamos ouvir quem sabe, entende, quem é estudado? Aí vocês vão ouvir, tá bom? Agora que o Zé entrou e todo mundo viu, e todo mundo olhou e todo mundo riu, ninguém se acostumou, mas o céu se viu. Agora que a fé ganhou e a variação vão passar a bala. Música de macumba ou música gospel? Eis a questão. Muita gente mandou eu reagir. E vou dar minha opinião de duas formas. Como um ex-macumbeiro, um ex-feiticeiro e como um cristão. Vamos pro vídeo. Agora que o Zé entrou e todo mundo viu, e todo mundo olhou e todo mundo riu. Agora que o Zé entrou. Zé entrou? Que Zé? Que Zé? Agora que o Zé entrou, todo mundo viu, todo mundo sorriu. Que Zé? Entrou aonde? Em quem? Que Zé? O Zé que eu conheço, dentro do terreiro, ele realmente entrava dentro das pessoas, incorporava dentro das pessoas e realmente todo mundo sorria. Quando ele chegava, todo mundo via. Inclusive era de umas entidades que eu manifestava que mais as pessoas gostavam e realmente sorriam quando ele chegava, quando ele entrava dentro de mim. Que Zé esse daí, desse hino aí? Hino ou ponto? E a Maria sambou, sua saia balançou. Mas que Maria? Que saia? Essa Maria aqui? Maria Navalha ou Maria Padilha? Essa Maria aqui que chega sambando? Ou essa outra Maria aqui que mexe com sua saia dentro do terreiro? Auê, dança na ciranda da fé. Auê, solta a tua criança. Isso me lembra alguma coisa. Laroye, Exu, será? Ou axé? Isso é Auê. Auê, só tirar o U, botar o X, axé. Auê também lembra Laroye, quando tá chamando as entidades, quando tá saudando as entidades. Auê, solta a tua criança. É o quê? Xumiri ou ele? Ah, mas ele fala da folha, né, também. Que a folha cai, que não sei o quê. E quando a gente vai se iniciar dentro do candomblé, a gente precisa pegar as folhas, preparando o caminho para os rituais que vai ter após aquilo ali. Ah, também quando chama o orixá não fala. E eles falam assim pro orixá: solta a criança, solta o erê. Engraçado, né? Tá na letra da música, lembra muita coisa também do candomblé. Olha essa parte aqui, com a folha eu aprendi como se deve cair. Inclusive tem um orixá que ele se chama Ossan. E Ossan é um orixá ligado às ervas, às folhas. E tem um ditado muito comum dentro do candomblé: sem folha não há orixá. Ou seja, para você se iniciar no orixá do candomblé, tem que ter folhas, vários tipos de ervas. E esse nome Auê tem um significado por trás como bagunça, confusão, agitação. E até onde eu sei, aonde tem Deus tem paz. Não tem confusão, não tem agitação, não tem bagunça. E esse emolê, babê, mamoê, eu acho que é assim que fala. Print aqui que eu dei uma pesquisada. Bem estranho, hein? Bem estranho. E no fim esse nome pode significar: Espírito vem se unir a mim. Mas espera aí. Em Atos 2 o Espírito desceu, ficou sobre nós. O Espírito Santo já está comigo. Ele está comigo, eu não preciso falar para ele se unir a mim, ele já está comigo. Então quem é esse Espírito vem se unir a mim ou se juntar a mim? É o Espírito Santo? Será? Enfim, meus irmãos, a palavra vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. Que a gente possa aprender a ser cada vez mais cristocêntrico. É o que falta na gente. É o que falta nas pessoas. Focar mais em Cristo. Botar mais Cristo no dia a dia, ou até nos louvores. Enfim, é isso daí. Não é nada sobre nós, mas é sobre Cristo. Que Deus possa te abençoar. Não, é tudo cultura. É tudo música, tá bom? Emociona a gente. Ai, que emoção. É cultura. Google, qual é a paleta de cores do Zé Pilintra? Google, qual é a paleta de cores da Maria Padilha? Google, qual é a paleta de cores do candomblé, da Umbanda? Google, qual é o colar utilizado no candomblé? A ciranda, o ritmo, o nome da música, que significa confusão, de fato gerou muita confusão na internet nos últimos dias. Os pajés disse o seguinte: agora vai começar o nosso Auê. E explicou pra gente: Auê em Tupi-Guarani é festa. E quando ele falou isso eu disse: eita da guia, tem que ter uma música que a gente vai fazer, que o refrão dela a gente grite Auê. É o jeito do brasileiro fazer festa. Tá aí o significado de Auê. Tumulto, confusão, divisão é o que tem gerado na igreja nos últimos dias. A Bíblia fala sobre um tempo em que chegará em que a igreja ela vai se dividir. A grande apostasia, a meretriz, a grande prostituta de Apocalipse capítulo 17. E mais, os homens cansarão da sã doutrina, sentindo coceira nos seus ouvidos, tentarão mudar as escrituras, tentarão mudar o jeito
de servir a Deus. Agora é arte, agora é cultura. Agora somos artistas. Não é mais a adoração ao Senhor. Cuidado. Os verdadeiros que estão lendo e, se alimentando da palavra do Senhor, prestem bastante atenção. Se mantenham na torre de vigia, vigilantes. E que nada, isso aí não tem nada a ver, nada a ver. Mas isso não tem nada a ver não, bobo, deixa pra lá. Agora que o Zé entrou e todo mundo viu, e todo mundo olhou, e todo mundo riu, ninguém se acostumou, mas o céu se abriu. Se o objetivo dessa canção era incluir o Zé e a Maria, essa canção falhou. Sabe por quê? Porque o Zé e a Maria estão escandalizados do lado de fora da festa. Quando alguém precisa chamar o irmão de burro para defender uma música, é sinal que essa canção já perdeu o espírito do evangelho. Nós estamos diante da primeira grande bagunça gospel de 2026. A verdade é que depois que essa canção Aue foi lançada, a internet virou uma verdadeira bagunça. E sabe, eu sei de uma coisa, o reino de Deus, ele não precisa causar confusão para ser relevante, porque a própria cruz já é um escândalo suficiente. E aqui choveu de mensagens pedindo para que eu dê minha opinião sobre essa canção, e eu resolvi que não vou dar minha opinião. Eu vou olhar à luz da palavra e vou falar sobre esse assunto. Já quero deixar claro que não é nada pessoal, o próprio autor da canção, eu sigo ele nas redes sociais e não pretendo deixar de seguir, porque até o momento eu não vejo más intenções na escrita dessa canção. Mas a verdade é que a gente sempre quer fazer a coisa certa, mas muitas vezes a gente quer jogar um tempero e a gente acaba virando o pote e perdendo a mão. E quando aquilo que era para trazer edificação, na verdade traz divisão, então nós precisamos rever com muita atenção. Ananiel, mas afinal, essa canção é de macumba ou não é? Eu não acredito que seja. Mas a verdade é que faltou muita prudência na escrita dessa letra. Mas imprudência por quê? Imprudência porque existem inúmeras coincidências na canção que não só abriram uma brecha, mas abriram uma porteira gigante para questionamentos, e com razão. E a primeira expressão que traz uma coincidência muito grande está na letra quando fala: e agora que o Zé entrou e todo mundo viu, todo mundo olhou e todo mundo riu. Guarde essas 3 palavras: Zé entrou e riu. E a primeira ligação que foi feita logo foi de Zé, se tratando de Zé Pilintra, que é muito usado nos terreiros de candomblé. Mas o que piora a situação é que, quando nós estudamos sobre essa chegada da entidade através de algumas canções, normalmente as canções estão ligadas à letra de que o Zé chegou ou entrou. E se essa coincidência não fosse suficiente, nós temos uma a mais. Os estudos falam que existe uma reação coletiva quando a entidade chega no terreiro. Adivinha o que é? Risos. As pessoas riem quando Zé Pilintra chega, existe uma reação coletiva de riso. E a música fala: e agora que o Zé entrou, todo mundo viu, olhou e riu. Segundo ponto que causou muita estranheza: e agora que a fé ganhou e a Maria sambou, o seu vestido balançou e alguém se incomodou com a cor que ela mostrou. Isso logo já foi feito de cara um link com Maria Padilha, que é uma outra entidade representada no candomblé. E agora nós temos mais um agravante para prejudicar todo esse contexto, que normalmente Maria Padilha é linkada à cor vermelha. E nós olhamos na canção e, infelizmente, pela coincidência que se tem, a cantora está cantando com uma roupa vermelha. E obviamente que depois de todo esse contexto, no terceiro ponto nós temos a expressão Aue, que também é muito usada em rituais, em terreiros e tudo mais. Então todo esse pacote fez com que gerasse toda essa confusão, e com razão. O grande ponto-chave dessa polêmica toda se chama ambiguidade. Eu queria deixar aqui a minha mensagem aos meus irmãos que escreveram essa canção e gravaram essa canção. Vocês foram, no mínimo, inocentes. E eu não quero julgá-los dizendo que foram intencionais em fazer isso, mas existiu uma imprudência diante de um país tão grande e tão complexo, com tantas culturas. Uma cultura, às vezes, muito difícil de entender. Gravar uma canção dessa foi, no mínimo, imprudente. E eu, como compositor de música cristã, entendo que aquilo que Deus nos deu é para a edificação da igreja e jamais para a divisão da igreja. Mas a verdade é que agora nós entramos no ponto mais crítico desse vídeo, e por tudo que eu já vi na internet nesses últimos dias, eu posso afirmar com toda certeza: e o Zé e a Maria estão do lado de fora da festa. Sabe por quê? Porque está faltando o pilar de tudo: amor. E a grande pergunta que eu faço agora para nós, irmãos em Cristo, é: onde está o amor nisso tudo? Quando eu olho aqueles que defendem a canção, na maioria das vezes, eu vejo olhos de altivez e, de uma certa forma, às vezes subliminar, mas em algumas vezes até explícita, dizendo: vocês são burros demais para entender essa canção. Eu pergunto agora para você: você consegue enxergar amor nessa frase? Desde quando entender a Deus virou um teste de QI? Desde quando um irmão que discorda do outro por não ter entendido uma canção é chamado de burro? Cristo nunca nos ensinou assim. E o problema não é alguém não entender a letra. O problema é alguém que se acha superior porque entendeu. Se a sua teologia
teologia te torna impaciente, arrogante, ofensivo, ela até pode soar bonita, ela só não é cristocêntrica. Quando eu olho para 1 Coríntios capítulo 9 e verso 22, eu vejo o seguinte: para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Mais para frente, no capítulo 14, Paulo está falando com a igreja em Corinto, instruindo eles sobre o falar em línguas, para que haja entendimento. Mas ele cita até mesmo como os nossos louvores devem ser. 1 Coríntios capítulo 14, verso 15, 16 e 17 vai dizer o seguinte: então o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em Espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém em sua ação de graças? Visto que não sabe o que você está dizendo, pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. E talvez você, hater, que chegou até aqui, está dizendo o seguinte: esse compositor aí é o cara que escreve as músicas clichê, que todo mundo canta a mesma coisa. Realmente, eu só tenho um desejo no meu coração, e o meu coração é que a igreja brasileira seja edificada, e a minha criatividade, a minha genialidade nunca foi o centro daquilo que eu faço. É por isso que talvez muitas das minhas canções serão sempre clichês para alguns de vocês, mas eu tô realmente obstinado a cantar sobre aquilo que o céu canta, segundo a visão de João: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja a honra, a glória, o louvor, o domínio. Ou então, aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Eu sei que talvez para alguns de vocês isso vai soar clichê, mas para mim soa poderoso e sempre vai soar. Ei, vem cá. Se no céu ninguém explica o louvor, na terra a gente também não deveria ter que explicar. Mas diante de tudo isso, eu quero finalizar esse vídeo usando as palavras que Paulo usava ao amado Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 24 e 25 diz o seguinte: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. No final de tudo, o que vai prevalecer é o amor. 1 Coríntios 13 vai falar: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver amor, eu serei como o símbolo que retine. A verdade é que os dons vão passar, os estilos musicais vão passar, as nossas discussões e debates vão passar, mas uma coisa prevalece, e é o amor. E diante de toda essa situação, eu fico imaginando o que Paulo faria nesse lugar. Eu posso deduzir, diante dos seus livros, dos seus escritos, das cartas às igrejas, sempre falando contra a divisão. Eu acredito que Paulo, ele viria a público e ele diria: perdão, meus irmãos, mas de uma forma verdadeira e não sarcástica. Ele viria a público e ele diria: erramos na escolha das expressões, confundimos a cabeça de muitos, geramos divisões e essa não foi a nossa intenção. Então, que nós possamos ser maduros a esse ponto de deixar as nossas birras de lado e realmente fazermos aquilo que o Senhor nos pediu, porque o que Ele deseja é uma igreja unida, e aonde tem divisão, o Senhor não está ali. E agora eu fico me perguntando: será que depois desse vídeo, os comentários aqui embaixo serão comentários de amor, ou você viu o vídeo todo e não entendeu aquilo que eu te falei? Bom dia, graça e paz. Vamos tomando um golinho de café aqui. Já é quarta-feira de manhã, o calor nem tá tão forte, então de repente não vai sair com tanto ruído esse som. Gente, comecei a fazer esse vídeo ontem, na terça, na parte da manhã. Fui até as 20 horas e 30 minutos editando o vídeo. Tudo acontece, os vídeos caem, a internet cai, os vídeos somem do aplicativo, depois eles reaparecem, tem que reiniciar o celular e você perde a edição toda, tem que começar do zero. Então ontem foi o dia inteiro nessa batalha. Batalha espiritual existe, sabia? Tem dias, vocês lembram da série Relatos? A série Relatos, os irmãos vieram aqui testemunhar. Muitos passaram mal no dia, muitos não conseguiram gravar. Muitos caiu raio perto da casa deles, desligou a internet, eles não conseguiam fazer, a gente tinha que regravar. Teve situações, eu e o Rodrigo mesmo, eu e o Rodrigo Custódio, quando a gente vai gravar um vídeo juntos, olha, a gente tem que marcar e remarcar algumas vezes. E tudo acontece. Hoje mesmo eu tenho gravação com um irmão que vocês gostam muito, hein? Hoje vai ter série convidados, mas não é pra isso que a gente veio falar, não. Enfim, ontem eu comecei a gravar esse vídeo, foi o dia inteiro essa batalha, de noite, assim, 8 horas da noite, minha mente tá cansada. Eu pedi, fomos dar uma voltinha, eu e Elton, para descansarmos. Recebemos 2 grandes bênçãos de Deus ontem, gente. Estamos muito felizes. Meu Deus, as orações que a gente estava orando a Deus, pedindo a Deus, concretizaram ontem. Eu vou contar tudo para vocês depois. E esse vídeo segue hoje. Hoje eu vou fazer a conclusão desse vídeo, que eu tô fazendo já tem mais de uma semana.
Na verdade, eu estava esperando esse vídeo para finalizar. A interpretação desse irmão Gustavo, ele é um nordestino, um irmão crente em Deus, muito bom, já conversei bastante com ele no direct do Instagram, servo do Senhor, e que gosta da boa e velha música, né? Gosta da pregação da boa palavra de Deus, porque é boa por si só, porque não precisa de Ellen White, nem luz menor, nem nenhum mestre, nenhum pastor mestre que explica a palavra pra gente, não. Tá bom? Não cai nessa não, porque nessa eu fiquei na Adventista há 37 anos. Se eu tivesse lido a Bíblia sem os ensinamentos da Ellen White, eu não tinha ficado, é mesmo, né? Que lindo. Ela ficava sem respirar 3 horas, assim, recebendo visões, né? Só ela recebeu visões na terra inteira, Deus só fala através dela. Se eu não tivesse ficado nessa patetice, eu não ia ficar, né, gente? 37 anos, crendo que todas as igrejas estavam perdidas, só eu ia ser salvo na Adventista, e pataquadas e falsas visões, mais e grande conflito e esse monte de confusão. Pronto, fui liberta, glória a Deus. Mas estudem a Bíblia. Você não precisa de pastor para você ter direcionamento, para você entender a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está clara. Vai só em 1 Coríntios 5,9. 1 Coríntios 5,9 é beabá, só para a gente saber separar as coisas. Graças a Deus, desde pequenininha que eu procurei ter entendimento, porque eu fui muito atormentada na minha infância por espíritos maus, porque minha mãe falava muitos palavrões, muitas coisas ruins, diabólicas da boca dela. Eu invocava e aquelas coisas vinham na nossa casa, porque meu pai não tinha autoridade para orar, nem sabia orar. Papai vivia viajando de caminhão pelo Brasil, morreu assim. Então, a minha mãe arrumou confusão com a dona do centro espírita na esquina. O centro espírita da esquina tentava colocar bonecas, bonequinhos, comidas, doces, leitinho, aqueles leitinhos pacotinho antigo, na década de 80, balinhas, tudo quanto é tipo de coisa no portão para mim comer. Só que minha mãe, né, não deixava eu comer, e eu também já sabia que vinha ali da casa da umbandista, então eu não comia. Mas ela fez de tudo para destruir a minha casa, a minha mãe, a minha vida. E porque minha mãe foi lá no centro espírita brigar com a mulher, arrumou uma confusão, xingou ela toda, arrumava briga, maior escândalo no meio da rua, uma baixaria só. Minha mãe sempre gostou de muita confusão e causa confusões até hoje. É uma pessoa que não se rende ao poder de Jesus. Então, minha infância não foi fácil, foi uma infância bem complicada, de bastante abusos, de bastante terrorismo, né, e espancamentos e violência doméstica, entendeu? Abuso no sentido de violência doméstica. De maneira que eu aprendi a orar muito desde pequenininha. E aí eu falava assim, Jesus, eu tô aqui, me guarda, me protege de todo mal essa noite. Por favor, me ajuda a dormir. Eu tinha muitas coisas ruins que atormentavam quando eu tinha 5, 6 aninhos, e eu me lembro das noites de terror que eu tinha. E se eu falasse com a minha mãe, ela me batia mais ainda. Então eu dormia debaixo do coberto, assim, morrendo de medo, porque aqueles espíritos maus ficavam circulando no meu quarto, na minha casa, na minha rua. Quando eu ia andar de bicicleta, eu via. E Jesus me guardou, né? Aqui cheguei com saúde, com vida, nunca quebrei nenhum osso do meu corpo, graças a Deus. Eu nunca fui para o hospital. Só fui para o hospital para ganhar meus 2 bebês, minhas 2 filhas. Minhas filhas também nunca quebraram um osso, nunca foram para o hospital, nunca passaram mal. Isso é um grande, 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 grande milagre de Deus. Mas desde pequenininho eu aprendi a orar e depender de Deus, somente de Deus. E quando eu saí de perto da minha mãe com 18 anos, que eu me casei rápido, sumi para longe dela, e ela continuou sempre me perseguindo a vida inteira, amaldiçoando a minha filha no meu ventre e tudo mais. Eu sempre orava a Deus e falava, eu vou criar minhas filhas diferente, vou criar minhas filhas com o temor do Senhor, eu vou cantar hinos para elas. Então eu cantava aqueles hinos lá adventistas, só os hinos bonitinhos, Cristo fez os peixes, meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, as coisas boas, os bons hinos. Já falamos tanto isso aqui do adventismo, né? As coisas boas a gente retém. Música é uma coisa riquíssima que a adventista tem. No ventre eu cantei muito para as minhas filhas. Eu tive discernimento sempre de não deixar as minhas filhas assistirem nem os desenhos da Disney. Hoje, Jeff Aston, P. Diddy, todo mundo foi preso, né? Hoje as coisas apareceram, mas eu lá atrás, quando eu tinha meus 18 anos, eu já tinha discernimento. Eu falei, se eu tiver um lar um dia, eu nunca vou espancar as minhas filhas. Vou sempre conversar, tratar com muito diálogo, muita amizade, para elas crescerem minhas amigas. E nunca bater, nunca espancar.
E eu não criei minhas filhas com Disney. Elas não conheciam nenhum personagem da Disney. Depois de adultas que elas quiseram assistir, hoje elas conhecem, assistem todos, mas a criação que elas tiveram não foi. Porque eu soube diferenciar. E olha que eu nem assisti, nem sabia de Jeffrey Epstein, sei lá quem aí, e P. Diddy, e toda dessa indústria, né? De venda de menores, dos piquititinhos, né? Para o tráfico. Mas eu sempre falei com elas, cuidado, nunca deixe um carro parar perto de vocês e falar, vem aqui dentro, me ensina a levar até ali. Nunca aceitem carona, nunca conversem com homens estranhos, nunca aceitem ninguém pegar na sua mão e te levar para algum lugar. Se você está numa rua vindo da escola, eu ficava em todas as esquinas das escolas esperando minhas filhas até elas se formarem. Gente, minha filha saiu agora de casa ano passado, foi morar na capital com a irmã dela. Eu e o meu cachorrinho Nick esperávamos ela chegar. Se passasse 5 minutos que ela chegasse da escola, que ela chegava 12h30, se dava 12h35 eu mandava um WhatsApp. Tá tudo bem? Quer que o papai te busque? Agora, hein, com 18 anos. Fui muito cuidadosa, muito preocupada com as minhas filhas para que nada de mal acontecesse. Mas o mundo jaz do maligno. Os pais estão dormindo, os pastores estão cheios de modinha, falando que nada, isso é cultura, não tem nada a ver não. E assim o mundo caminha, né? Para o fim. Não queria fazer um vídeo grande. Esse vídeo vai ser finalizado agora com o canal Você Interpreta, porque eu aguardei a avaliação dele, que para mim é muito importante. Ele é um homem muito sábio, um homem de Deus. E eu quero dizer para vocês que outros canais do YouTube que não são evangélicos estão dando um banho de evangelismo nessa semana. Gente que nem vai na igreja está vindo aqui falando assim, o quê? Vocês ainda têm dúvidas sobre essa música? É a música do Capiroto. Gente, nem que vai na igreja, tá? Youtubers que nem servem a Deus, falando bem assim, vocês não estão vendo, não tá na cara, isso aí é do diabo, né? Isso aí é do Capiroto, né, gente? Não tem como se enganar. Pessoas que nem vão na igreja, com discernimento espiritual para entender que evangélicos, como o pastor Marco Feliciano, que eu falei no começo, defendendo o indefensável, ou a Cristo, ou o mundo. Não existe 3 caminhos. Ou você está servindo a Deus, ou você é cheio do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus já está dentro de nós. Você não precisa ficar dia e noite falando, vem meu Deus, vem Espírito Santo, me enche Espírito Santo, me enche Espírito Santo. Todos os dias, porque ele já mora dentro de você. Você precisa manter-se na presença de Deus. Pecou, errou, pede perdão, se arrependa. Abandone aquele pecado, vá e não peques mais. E mais um dia nós vencemos com Jesus. É isso. Cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal e o Espírito Santo de Deus que nos convence de todo pecado, do mal, e ele já habita em nós. Então essa doideirada aí que vem, Espírito Santo, você vai descer, vem, desce, queima, vai. Gente, ele já mora dentro de nós. Vamos ouvir então a conclusão final que eu aguardei. E logo no final, outro vídeo que eu prometi para vocês, que vai ser uma benção. Esclarecedor. Ah, quanta nitidez. É tão bom, gente, esclarecido, né? Eu pedi oração para as senhoras dessas semanas de 70, 80 anos, porque eu sei que a sabedoria vem dos mais velhos. Os que serviram a Deus uma vida inteira têm muito mais experiência em me ensinar do que pastores, né? Jovens que estão começando aí seu ministério agora, de 10 anos para cá, e acham que são mestres da lei. E não são nada. Aqui na cidade, eu e Elton não vamos frequentar igreja nenhuma mais. Porque esses falsos mestres que tinha aqui encheram a nossa cabeça de religiosidade e cobrança de dízimo, tá? Chegaram a nos ameaçar por causa de dízimo. Então eu falei, o quê? Eu tenho a Bíblia, eu tenho a palavra do Senhor. Tá aqui no meu sofazinho aqui do lado. Aqui, ó. Só na palavra, só Jesus salva. Só Jesus é o caminho, verdade, vida e salvação. Falei demais e vamos pro vídeo que eu estava aguardando pra gente fazer o fechamento. Está quase morrendo no Brasil é o evangelho. Mesmo com um país cheio de evangélicos, que vive como se evangelho ou evangélicos fosse apenas um apelido nada a ver, como o do Cantor Belo, o do Bonde do Forró, que toca pisadinha, a Igreja Universal, que só existe na Terra, a Mundial, que está apenas em alguns países, portanto pode ser continental ou regional, mas não mundial, e a Assembleia de Deus, que não pertence mais a Deus, e sim a algumas famílias. Se for a Braz, é a família Ferreira, já as outras podem ser a família Costa, a família Câmara e a família Malafaia. Se bem que a igreja hoje em dia virou um negócio de família. A Lagoinha tem o Valadão, ou seja, o Márcio Valadão, ele pode entrar no livro dos recordes por ter 3 filhos, e cada um categoricamente fundar uma igreja. A Ana Paula,
a Igreja Diante do Trono, a Mariana Valadão, Novos Começos, e o André Valadão meio que reformulou, então fundou uma nova igreja que é a Lagoinha Church. A Universal pertence aos Macedos, a Deus é Amor, a família Miranda e assim sucessivamente. Se você já assistiu Game of Thrones, entende muito bem o que eu estou falando. Eu mando, irmão. Jesus deu a igreja pra mim. Quem manda sou eu nesse troço aí. E você não gostou, vai se ferrar. Ah, mas eu não sei o que o pastor faz com o dinheiro do dízimo. Você nem tem que saber, irmão. Isso é problema dele e de Jesus, não é problema seu. Você é dizimista? Ah, eu não sou. Então vai se ferrar, irmão. Se você é dizimista, pede o livro, olha, você pode ver. Agora, você não é? Como é que você quer saber o que o pastor faz com o dinheiro da igreja? Tá faltando papel higiênico no banheiro pra você limpar tua bunda? Não. Não tem ar-condicionado na igreja? Tem. Quanto que você dá de dízimo? Nada. Então cria vergonha na tua cara, irmão. Cria vergonha na tua cara, vaso. Você não tem coragem de falar isso, você não pode ser pastor. É forte, hein? Ah, eu não concordo, vaza, irmão. Não concorda, vaza. Vai achar um lugar onde você concorda. Vai congregar lá na Igreja Batista. Lá na Igreja Batista os caras fazem reunião, todos os membros, e mandam o pastor embora. Que não concorda com o que o cara tá pregando. Mas aqui não é Igreja Batista, aqui quem manda sou eu, nessa pocilga. Pastor, definiu muito bem sua igreja, uma pocilga. Se fosse igreja do Senhor, tinha dono que era Jesus. Mas como é um chiqueiro, tem um dono que é o homem. Gente, no último dia eu vi a comunidade evangélica fazer uma coisa que eu não via há décadas, que é parar para ler, refletir e analisar a letra de uma música. Principalmente porque hoje esses evangélicos, ou esses evangélicos de quarta para cá, têm cantado tanta baboseira, têm reproduzido tanta idiotice e têm cantado tanta coisa sem analisar. E essa música Aue, A Fé Venceu, veio talvez para dar um choque de realidade e fazer com que a gente, muitas vezes, antes de reproduzir um trecho de uma mensagem, antes de reproduzir a letra de uma música, a gente pare para analisar. A gente pare para observar. E o bode expiatório da vez foi o grupo coletivo Candeeiro, com a música Aue, A Fé Ganhou, principalmente por manter ou conter uma mensagem dúbia, uma mensagem ambígua que dá várias vertentes de interpretação. Se nós fecharmos os olhos para apenas um tipo de interpretação, nós vamos lá, de fato, perceber, tá bom, o Zé entrou, a Maria dançou, a saia balançou, uma pessoa simples do Nordeste. Ou também podemos interpretar de outra forma o Zé como uma figura dos cultos afro-brasileiros, a Maria também com uma referência muito clara de cores, de saia balançando, de saia mostrando mais do que devia. Uma parte que me intriga é que a Maria dançou, sua saia balançou e alguém se incomodou com a cor que ela mostrou. Porque a cor da saia já estava aparente, mas qual a cor que ela mostrou? Além da cor da saia, será que foi a cor de uma roupa íntima que estava por baixo da saia? E antes de continuar, porque essa música já foi tão batida, a letra dela, confere aí um trecho de uma entrevista de Marco Teles. Deus quer louvor de toda tribo, língua, povo, raça e nação. Enquanto a gente não cantar com samba e com cores, a gente está se rebelando contra a vontade de Deus. Ele quis que a gente nascesse no Brasil. Eu só quero que parem de dizer que o samba não é próprio para o culto. Porque ao fazer isso, você está apontando para uma série de problemas que vai esbarrar no racismo. Não, Marco Teles, não é o ritmo em si que Deus procura. Deus procura que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E se tem verdadeiro, é porque também existem falsos adoradores, pseudos adoradores, que estão aí trazendo uma mensagem que não é adoração a Deus. Então o fato de ser o samba em si não é uma adoração. Aí você fala que todos os ritmos, todas as tribos, se não tiver todos os ritmos, todas as tribos, nós estamos pecando ou sendo omissos com Deus. Não necessariamente isso, porque se de fato, para agradarmos a Deus, nós temos que cantar de todas as formas, de todos os ritmos, vai ser um sincretismo musical muito grande. E toda vez que tem esse sincretismo, se o sincretismo religioso ou na mensagem, na pregação, ele já é perigoso, imagina um sincretismo na adoração. Porque a adoração, ela precisa ser simples. Muitas vezes alguém me pergunta qual o princípio da adoração, ou que tipo de livro, onde nós podemos tirar uma mensagem que tem a ver com louvor. E eu falo sempre que a referência bíblica para o louvor é Salmos.
E ele está sempre ali. O salmista está sempre ali magnificando direta e indiretamente o nome de Deus. O salmista está sempre falando da provisão de Deus, está sempre falando da bondade de Deus, está sempre falando o quanto Deus é benevolente, o quanto Deus é misericordioso, mas toda a mensagem, todo o eixo central dos salmos ali é mostrar a eficácia, o poder e o senhorio de Deus. Então tudo que possa disso pode ser poesia, pode ser arte, até porque a música é uma das artes mais bonitas que existe, mas louvor em si não. Ela pode ser uma mensagem interessante. Uma das defesas para quem está atacando essa música, principalmente a galera que fez parte desse projeto, foi dizer, não, você precisa ouvir o álbum inteiro, você precisa ouvir o álbum inteiro. E eu confesso que ontem eu ouvi grande parte do álbum, eu acho que 80% das músicas já mostrada ali no YouTube. E o que eu percebi foi uma gravação muito regionalizada, uma gravação que queria mostrar muito mais um neologismo, um diacronismo, do que de fato uma adoração. Palavras que a gente precisava ir ali buscar, não tem no dicionário, ela é muito gíria local, o que a língua portuguesa chama de neologia, que talvez em um lugar ela tenha um sentido, um contexto, em outro contexto praticamente completamente diferente. Então é perigosa essa mensagem cheia de neologismo? Sim, também é perigosa. Vamos supor que eu estou com um projeto e eu quero lançar uma música que vai alcançar o Brasil, mas eu quero também que chegue em Portugal. Então eu vou contar sobre uma moça que ela aceitou Jesus, ela toda perdida, mas eu não vou falar como moça ou como jovem. Eu vou usar o feminino de rapaz. Eu vou chamar ela sempre pelo feminino de rapaz. Então talvez lá em Portugal fique de boa, porque é normal chamar a moça pelo feminino de rapaz. Mas aqui é interessante. Aqui, nesse contexto, feminino de rapaz, se você aborda uma mulher na rua e chama uma moça na rua e chama ela pelo feminino de rapaz aqui, ela vai gostar? Não! Se você para cortejar uma mulher na rua e você acha uma mulher bonita e diz, ó, tu parece uma gazela, amada minha. Os teus cabelos são como cabras descendo do monte. Ou se a mulher olha para o homem e diz, tu parece um jumento, um animal selvagem. Tu acha que essa pessoa vai gostar dessa comparação? Então, tem comparação que ela morre com o tempo, tem figura de linguagem que ela morre com o tempo, e tem algumas figuras de linguagem que ela é muito regional. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então vamos analisar esse outro vídeo. Quem é mulambo celebra? Será que isso é um culto ou uma celebração da desgraça? Não sei. Porque a palavra mulambo só remete a farrapo, trapo, pano velho, pano sujo. Não à toa, no candomblé, a Maria Mulambo é aquela mulher que completamente desleixada com a aparência. Aquela mulher que tem a aparência mais miserável possível. E por que quem é mulambo celebra? Sabe, essa brincadeira com palavras que de alguma forma está no nosso vocabulário, mas é muito associada à religião de matriz africana, é muito perigosa, por dois simples motivos. O primeiro, por a sua associação clara e direta. Peraí, como é que eu vou fazer um louvor e parece que essa cultura, essa pedagogia da desgraça, ela é muito romantizada por vocês. E quanto mais medíocre, quanto mais imundo, quanto mais farrapo, melhor. Quem é mulambo celebra. Se tem uma coisa que a gente quer desde cedo, quando a gente tem consciência de vida, tem consciência de classe, tem consciência daquilo que nós somos no mundo, é deixar de ser medíocre, é mudar a realidade que nós estamos. A única coisa que alguém que está vivendo uma vida de desgraça, quando ele se toca para a vida, o que ele quer é deixar de ser mulambo. O que ele quer é deixar de ser farrapo. O que ele quer é deixar de viver naquele contexto todo cheio de desgraça.
todo cheio de vulnerabilidade social e econômica. E aí a gente vem e tenta promover isso, e tenta romantizar a desgraça alheia. Quem é mulambo celebra. Foi no mínimo muito infeliz essa colocação. E o segundo ponto é que parece que vocês têm buscado palavras para chocar mesmo, palavras para confrontar, e talvez tenha alguma amargura dentro do compositor, que ele quer fazer alguma coisa para chocar, para chamar a atenção da comunidade evangélica. E não se chama a atenção assim. Principalmente quando a intenção é louvar. Principalmente quando a intenção é magnificar a Deus. Deus é Deus, quem tira do pó, do monturo, o necessitado, para fazer sentar junto com os príncipes do seu povo. Olha aí. E você quer fazer o contrário, quer pegar a pessoa que está lá sentada junto com os príncipes de Deus, por mais que não num contexto social e econômico, mas a pessoa se sente assim e quer fazer com que ele faça o papel reverso. Ele saia lá de cima e volte para o pó, e volte para o lixo, e volte para o monturo, e volte a ser um mulambo. Misericórdia. Outro trecho importante a ser analisado é uma parte da música O Velório da Solidão. Olha o que ela diz. Na mesa tem tudo. Tem branco, tem preto, tem homem e mulher e também outro jeito. Que outro jeito é esse? Prefiro não comentar. Na mesa tem tudo, tem branco e tem preto, tem homem, mulher e quem tem outro jeito. Meu irmão, quanto mais tu mexe na parada, mais a parada fede, mano. É alguém que não se considera nem homem nem mulher? É alguém que se considera nem branco nem preto? É alguém que está ali num outro contexto de identidade social? Essas coisas assim que ficam nas entrelinhas é muito perigosas. Porque vocês dão margem para tanta interpretação. Quando você escuta de primeira, você vem logo de cara. Então, quando se faz música que você precisa justificar todas as músicas, todas as letras, não é bem assim, você entendeu mal, não foi isso que a gente quis dizer. É no mínimo duvidoso, não é? Tem homem, tem mulher. Tá bom, tudo bem, para aí, a mensagem parou aí. Tem homem, tem mulher, tem quem se identifique como homem, tem quem se identifique como mulher, pronto, parou aí. Mas ainda vem botar um contextozinho a mais, um molhozinho a mais, um temperinho a mais. Tem também outro jeito. Aí vocês querem que a gente pense o quê? Tem também outro jeito, tem o Papai Smurf. Não! A interpretação é clara. Quem tem mais de 2 neurônios sabe o que vocês quiseram dizer. Tem homem, tem mulher, mas tem também o idioma. Só tenho 2 coisas pra dizer. O cordeiro sofreu duros castigos, logo quando os carrascos o prenderam. Os apóstolos de Cristo se esconderam, Jesus Cristo ficou sem seus amigos. Ouvindo o Coletivo Candeeiro, o álbum, o que eu não ouvi claramente e não percebi claramente foi essa mensagem direta voltada a Jesus. E aí você pode pensar ou falar, não, mas tem que entender as entrelinhas, o contexto. E olha que eu sou um cara que leio, sou um cara que entende um pouco de figuras de linguagem, de língua portuguesa, e eu vi ali com muita dificuldade mesmo, tentando associar algo que estava sendo cantado a Jesus, a Bíblia, a uma adoração. Então, eu sei que não foi dificuldade do compositor em externar isso. Eu sei que o compositor quis trazer uma mensagem muito mais sincrética, regional, e uma mensagem que ela pudesse ser dúbia também. Que o evangélico ouvisse e gostasse, que o bandista ouvisse e gostasse, que o indígena ouvisse e gostasse. E quando a mensagem tem essa intenção de agradar a todos, muitas vezes ela não agrada a ninguém. É verdade. Aqui o Zé pinta e borda, deita e rola, e o povo nem aí. A Maria balança a saia, sensualiza, se esfrega nos homens, nas mulheres, nesse culto que não tem referência ao candomblé. Ele é uma cópia descarada do candomblé e ainda mais bagunçado, pois tenho certeza que o povo de lá não se comporta desse jeito aqui. Qual é a divindade exaltada aqui? Jesus com certeza não é. Eu quero aqui parabenizar a igreja que teve cuidado de analisar a letra dessas músicas e pensar, nós não vamos colocar veneno em nossa panela e servir para o povo. Vocês estão de parabéns. Mas também eu reforço que a igreja deveria analisar
o comportamento de alguns pregadores, o comportamento abusivo de alguns líderes, analisar também algumas pregações que, além de recheada de heresia, ela é também muito tendenciosa, e também analisar a pilantragem e a picaretagem de alguns pregadores que têm afastado a tantos outros do evangelho, principalmente aquele ensinado por Cristo. A última vez que a grande maioria das igrejas evangélicas sérias no Brasil foram avistadas foram lá na década de 1990. O que veio depois disso é só uma cópia barata do pior tipo de falsificação que existe de uma igreja. Isso é uma vergonha. Ah, bagaceira! Ai, que vergonha. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Deus me defenderá. Não, nada a ver, irmão. Vou fingir que não vi. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Certeza que ele tinha mudado melhor, já tava bom. Disse que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. Uma coisa que eu percebi aqui, parte da igreja percebeu, é que Deus não divide sua glória com ninguém. Ele não divide sua glória com Zé, com Maria. A centralidade do culto não é o Zé, não é a Maria, não é o João, não é o pregador, não é o cantor. A centralidade do culto deve ser sempre Deus. Até porque culto não se faz, culto se presta. Culto é uma adoração direta a Deus. E Deus não divide sua glória. Quando a mensagem é para promover homens, ela nunca é louvor. O centro do louvor deve ser sempre Jesus. Por mais que eu entenda que no Evangelho o Zé tem lugar, a Maria tem lugar, o Francisco tem lugar, no Evangelho todos têm o seu lugar. E todos são diretamente chamados por Deus. Por mais que alguns em seus contextos ali não tenham a mesma ambientação naquilo que vocês chamam de igreja, na estrutura CNPJ. Mas todos têm o seu lugar e eles não precisam aparecer para os homens. Eles não precisam aparecer para a estrutura. Quem deve perceber a Maria, o José, o João, quem deve perceber o Francisco é Deus. Eu não preciso fazer força para que a igreja veja Maria. Deus está vendo. E se Deus está vendo, isso é importante demais. Deus não divide a sua glória com Zé, com Maria. Deus não divide a sua glória com homens, com líderes que estão ali, que quando chegam no lugar são tratados como se fossem papas gospel, papas evangélicos, que tem que ter a mão beijada, que as pessoas fazem histeria coletiva ao ver o pregador A, o pregador B. Deus não divide sua glória com ninguém. Esse louvor foi só a ponta do iceberg para mostrar o quanto a igreja ela tem dificuldade de tanta coisa. Dificuldade de louvar, dificuldade de fazer culto, dificuldade de escolher pessoas. Esse ano vai ser um ano assim. Vai ser um ano eleitoral, onde vai aparecer qualquer tipo de pessoa aí, com aquela mensagem dúbia, com aquela mensagem quando coloca a Bíblia debaixo do braço. E aqueles que estiverem sonolentos vai cair, porque o povo percebeu que a coisa mais fácil hoje em dia é para dar uma de pseudo-cristão, é trazer uma mensagem sofismática. Você bota ali um pouquinho de verdade e 80% de mentira, 20% de verdade, junta ali numa massa e joga pro povo. Aí a gente, eita, esse é o cara que a igreja precisava. A igreja precisa acordar. A igreja precisa acordar para analisar mais. Analisar letras de música, analisar temas de pregação. Foi o que fazia a igreja de Bereia. A igreja de Bereia e a igreja de Tessalônica se comportavam de forma diferente. Quando alguém chegava para ensinar na igreja de Bereia, eles iam analisar na Bíblia. De repente vai lá o pregador na igreja de Bereia dizer, crente que não faz barulho está com defeito de fabricação. Eles iam analisar lá na Bíblia se tinha esse contexto, se isso provia da Bíblia, e se não, quando não, isso é besteira, isso é coisa para enganar bocó. Peraí, vamos jogar no lixo, isso aqui a gente não aceita. Já os irmãos de Tessalônica, é mesmo, né? Crente que não faz barulho está com defeito de fabricação. Além de ouvir isso, de entender como mensagem, ainda passava a reproduzir uma heresia dessa. Então nós precisamos dar um passo atrás e entender que a igreja ela peca todas as vezes quando ela se desvia do alvo. E o alvo não é o dinheiro, e o alvo não é a fama,
E o alvo não é o poder, o alvo não é José que entrou ou Maria que sambou. O alvo é sempre Cristo. E toda vez que nos desviamos disso, nós estamos fora do percurso da fé cristã. Nosso louvor está ruim porque é louvor de criança. O que nós estamos chamando de avivamento hoje no Brasil, que é encher um estádio com 20 mil pessoas que entram em êxtase espiritual porque ouviram boa música. Se isso é avivamento, então Luan Santana é avivamento. Porque todo mundo sai de lá de dentro do mesmo jeito. Sai de lá cheio de fotografia para postar no Instagram e no Facebook. E doido para comprar o CD e o DVD. Mas a multidão que deixou o estádio depois daquele culto e a multidão que deixou o estádio depois do show é a mesma. Com as mesmas necessidades, com as mesmas prioridades e com os mesmos apetites. E tentando se satisfazer da mesma forma. A coisa é muito mais rasa. Pois é. E depois de tantos vídeos, de tanta gente boa, estudada, falando, tanta gente que entende, teólogos, gente que tem cursos, eu tinha um outro vídeo e outros teólogos, estudantes que têm PhD, que têm mestrado em teologia, pessoas de um português finíssimo. Eu analisei dezenas de vídeos, inclusive de irmãs que me enviaram aqui. Pessoas que são servas do Senhor há 80 anos, filhos de pastor. Sabe um pouquinho, né, do que é o mundo evangélico. O evangelho de Jesus Cristo, verdadeiro e puro e simples. Mas eu vou terminar com um homem simples, que só tem a 4ª série primária. Mas Deus um dia fez uma promessa para ele e para a família dele inteirinha. Ele tinha um pai que, enquanto capinava o terreno, o capim do quintal, ele levantava o chapéu e falava: "Oh, meu Deus, faz os meus 10, 11 filhos serem servos tementes ao Senhor, que todos sirvam a Deus." Essa também foi a minha oração pelas minhas 2 filhas nas minhas 2 gestações que tive. E essa é a oração de uma nação que clama: Jesus, tem misericórdia no nosso Brasil. O filho desse homem teve 11 filhos, todos cantam louvores genuínos de adoração a Deus. Provavelmente você já tenha cantado algum desses hinos. Eu e o Elton cantamos muitos hinos deste cantor, deste adorador, porque Deus procura na terra verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Composições muito mirabolantes, Jesus não está procurando, não. E no próximo vídeo de música, eu e Elton vamos cantar só músicas desse cantor. Humilde, tadinho, só tem a 4ª série, só fez 500 músicas só. Unção do Espírito Santo de Deus, a IA jamais vai poder te dar. Graça e paz. Você está vendo aí, está aqui um pouco inchado. Eu fiz implante de dente aí, está meio inchado, mas eu queria falar algo sobre essa polêmica da música, da saia do Zé, do Saravá, do diabo que o carregue. Essas coisas malignas que nós temos ouvido há muito tempo, não só essa, mas algumas mensagens subliminares que têm atingido a igreja e muitos têm deixado passar. É muito bom saber como estão a vida dos cantores, como eles congregam, como eles servem a Deus, onde eles andam, o que eles fazem, porque tem muita gente servindo a Deus de qualquer maneira. Eu vou ser sincero, eu sou apaixonado por Jesus, e se eu ouvir qualquer música que não exalte o nome do Senhor como Salvador, Deus como Todo-Poderoso, para mim, isso não é hino. Seja até uma outra coisa que não fale sobre Saia, Maria e Zé. Se não for falar de Jesus Cristo, para mim não é hino. Hino de louvor a Deus é aquilo que consagra o Senhor como Rei, como Salvador. É isso que eu quero ouvir e canto. Pega o meu repertório aí, olha só. Preso eu vivia em angústia e solidão, era triste meu estado, mas Jesus me deu perdão. Isso é louvor a Deus. Eu agora sou de Deus. Olha o que eu estou dizendo, que eu agora sou de Deus. Exalta o nome do Senhor.
e outras coisas mais. Sou guardado por um anjo que me guarda com amor. São hinos que exaltam o Senhor Jesus. Se houver, mas sabe o que é isso? É muita intelectualidade. Vocês estudam demais e acham que a sua inteligência vai superar o poder de Deus. E não adianta, a gente não engole essas coisas. Não adianta mostrar isso para ganhar o mundo. Vai ganhar até o mundo, porque o evangelho você não vai conquistar. Está uma verdadeira bagunça as músicas hoje. E eu peço a Deus que nesses últimos dias aperte esse povo, prove esse povo como ouro no fogo, para eles conhecerem quem é Jesus. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e não aceita qualquer coisa ou quaisquer coisas. Ele é o Senhor. Exalte. Ah, que saudade, ó. Qual o preço do perdão? Só o sangue de Jesus Cristo. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. O bom pastor buscou-me já longe do redil. Isso é hino de louvor a Deus. Cante isso. Não adianta usar intelectualidade, espiritualidade para fazer música. A música vem do coração de Deus para o nosso coração e nós somos os transmissores dele. Que Deus te abençoe. Cuidado com essa onda. Não entre nessa onda. E não discuta também. Desligue o rádio, não ouça isso e mandem orar e se converterem, porque falta isso nas suas vidas. Deus abençoe. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém?